E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Esquilo. Gente, sim, faz um bom tempo que eu não faço isso. Afinal de contas, eu poderia ter feito quando teve a final da Eurocopa e a final da Copa América, que no final, pra mim, foi até legal, né? A Espanha foi campeão, a minha Argentina foi campeão, mas agora temos que voltar pra realidade. E sim, eu vou comentar sobre as partidas desta rodada aqui do Brasileirão, que é exatamente a 18ª rodada do Brasileirão. E assim, o que eu posso comentar sobre essa rodada do Brasileirão, que ao mesmo tempo é polêmico, sim, bastante polêmico. Tivemos lances engraçados, literalmente frangaço também, e alguns times se dando muito bem e obviamente alguns times se dando muito mal. Mas digamos que na maioria dos casos foram casos positivos. Positivos dos times que estão brigando lá embaixo, tá? Que é bem bizarro, tá? Sim, praticamente quase todos os times que estavam brigando na parte de baixo da tabela se saíram muito bem. Sim, é um milagre que aconteceu. Mas vamos nessa, vamos comentar e obviamente, como eu sempre faço, vou comentar sobre os primeiros jogos que aconteceram antes e depois, né? E bem, tivemos 3 jogos no sábado e praticamente todos os jogos aconteceram no domingo. Eu vou comentar então primeiro sobre o jogo de Flamengo com Criciúma, Botafogo Internacional e Palmeiras contra o Cruzeiro. E meus amigos, quem diria que no sábado em 2 jogos ia ter tanta polêmica? Pois é, né? Simplesmente Flamengo e Criciúma, que o jogo terminou 2-1. O Flamengo teve, pelo menos se eu não estiver enganado, 2 pênaltis. Sim, o Flamengo teve 2 pênaltis. Teve um lance que foi bastante polêmico, que foi inclusive o primeiro pênalti que, se eu não estiver enganado, o Flamengo perdeu, né, o pênalti. Foi com praticamente um lance milimétrico, meus amigos. Milimétrico. Não dá pra saber se o cara tinha feito a falta dentro da área ou fora da área. Foi praticamente muito milímetro e o VAR meio que deu uma olhada. O juiz, pela interpretação, entendeu que foi pênalti e, né, o juiz apontou para a marca do cal. Só que nesse lance o goleiro do Criciúma conseguiu pegar o pênalti e não aconteceu. Tá. Mas o Flamengo marcou o gol com o Pedro aos 76 e depois a virada veio com o Gabigol fazendo aos 89 e outro pênalti também muito polêmico, porque simplesmente, se eu não estiver enganado, tinha 2 bolas no campo. Sim, uma bola que, se não me engano, em algum lance anterior tinha sido chutado lá para quem bancada. Um torcedor jogou a bola dentro de campo. Simplesmente o Flamengo estava no ataque, né, com o Everton Cebolinha, ele estava costurando a jogada e simplesmente o jogador do Criciúma, para tentar parar a jogada, chutou em cima da bola que o Everton Cebolinha estava correndo. E simplesmente o juiz, que poderia ter feito o seguinte, a coisa mais simples do mundo, que todo mundo já conhece no futebol, que se tiver 2 bolas em campo, para o jogo, tira aquela bola da partida e aí continua a jogada, né? Mas não, simplesmente o juiz deixou o lance acontecer. O jogador do Criciúma chutou a bola em cima do Everton Cebolinha e aí o juiz falou, não, pênalti. Sim, se eu não estiver enganado, eu acho que dentro das regras do futebol, se o juiz não parou e, sei lá, acontecer algum lance que um jogador chutou outra bola que estava dentro do campo, sei lá, para interferir numa jogada, seria uma falta. Bem, como o lance estava dentro da área, ele chutou em cima do Everton Cebolinha, que estava dentro da área costurando a jogada, e aí o juiz deu um pênalti e o Gabigol, nesse lance, fez o gol da vitória. E aí deu tudo certo pro Flamengo, que está brigando, né? Está atrás do Botafogo e do Palmeiras pela liderança do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que o Criciúma marcou o primeiro gol aos 35 com Rodrigo, tá? Então praticamente o coitado nosso Criciúma, ele sofreu uma virada e foi uma virada dolorosa. Que simplesmente pelo lado do Criciúma foi uma chiadeira para todo lado, falando que, nossa senhora, esses juízes, esse árbitro dessa partida foi comprado pelo Flamengo, né? Como todo mundo já vai criticar, né?
obviamente. Botafogo Internacional, acredito que não deve ter terminado sem nenhum problema, né? Espero eu. Mas o Botafogo, que está líder que é líder do campeonato, venceu o Internacional por 1-0. Lembrando que o Internacional tem vários jogos a menos, se eu não estiver enganado, pelo menos uns 4 jogos a menos, né? Porque nesse meio tempo teve que jogar Copa do Brasil, jogos da Sul-Americana e também, né, como vocês sabem, o problema lá da enchente lá do Rio Grande do Sul. Então praticamente o Internacional teve tantos problemas nesse meio tempo. E bem, vamos ver como que o Internacional vai ter sua logística, né, do calendário para terminar todas as partidas, porque simplesmente é um absurdo o quanto de partidas o Internacional vai precisar jogar até o final do nosso Brasileirão. Mas não tá tão ruim, tá, o Internacional, diferente de outras equipes lá da região do Sul, né, como seu grande rival Grêmio, que está na zona do rebaixamento. O Internacional tá no meio da tabela, que tá ok, né, para um time que tem pelo menos 4 jogos a menos. Tá ok no Campeonato Brasileiro, tá? Continuando, vamos lá então. E para fechar o jogo de sábado, tivemos Palmeiras contra Cruzeiro. Sim, e o Palmeiras também, que tá atrás do líder Botafogo, com praticamente 3 pontos de diferença, porque no confronto direto, inclusive foi na rodada anterior, o Palmeiras perdeu pro Botafogo por 1-0. E bem, o Palmeiras estava bem para tentar alcançar o nosso líder Botafogo, venceu para cima do Cruzeiro em casa. E, inclusive, outro jogo que tivemos polêmica. Ai, meu Deus do céu, que maravilha, mais uma polêmica neste caso, tá? E nesse caso foi até um pouco também determinante para o resultado da partida. O Palmeiras, que inclusive abriu o placar com o Flaco Lopes aos 36 minutos do primeiro tempo. E já praticamente, se não me engano, em alguns 5 minutos, praticamente quase no finalzinho do primeiro tempo, o Cruzeiro fez o gol do empate. Mas infelizmente o gol do Cruzeiro foi anulado porque teve um lance antes do gol que o VAR acionou o juiz para acionar, que foi uma falta em cima do Zé Rafael. Bem, e outro lance que infelizmente é interpretativo. Rolou muita discussão, obviamente, pro lado do Cruzeiro, que ficou indignado com essa marcação, porque inclusive parecia que não foi falta. E se a gente for olhar com muita calma, com muita frieza, parece que foi uma disputa de bola normal e o jogador do Cruzeiro só tocou na bola, né? E o Zé Rafael só meio que reforçou, achando que foi muito. E sabe o que é mais bizarro? Porque o juiz estava em cima do lance, simplesmente estava de frente pro lance. Ele não achou nada. Aí só porque o VAR foi acionado, ele acreditou que pelas palavras, pelas imagens do VAR, o VAR tá correto e eu tô errado. O que não faz sentido, porque praticamente se for assim, é muito mais fácil você deixar a máquina, o pessoal que tá assistindo o jogo apitar. Então, não você juiz, tá fazendo pra lá pra quê? Pra nada, né? E foi praticamente isso. E no finalzinho do jogo, demorou bastante. No finalzinho do jogo, o Palmeiras com o gol do Gabriel Menino, que veio do banco de reservas. Então praticamente é isso. O Palmeiras ganhou de 3-0. Pro Palmeiras foi um resultado legal, muito favorável, porque está em busca do líder. O Cruzeiro saiu prejudicado por causa deste lance. Poderia mudar totalmente o lance do jogo, porque estaria 1-1 o jogo, né, meus amigos? Mas com isso, o Palmeiras está de boas. Vamos lá, continuando. Vamos então agora pro jogo de domingo. São vários jogos, tá? Eu só vou eliminar um jogo já, que foi o único jogo que não teve gol. Sim, todos os jogos terminaram com gol, inclusive vitórias. E esse aqui foi o único jogo que terminou empatado e sem gols. Pouco triste. Eu tô falando do jogo entre Juventude e São Paulo, que também tem um outro lance um pouco polêmico. Ai, quem diria? Sim, o Juventude estaria ganhando essa partida por 1-0 do São Paulo com simplesmente um frangaço, meus amigos, que vocês estão vendo aqui na tela. Simplesmente nosso goleiro Rafael, que foi convocado para a Copa América como terceiro goleiro, não ia fazer nada, né? Simplesmente ia tomar um frangaço histórico na sua volta na equipe do Tricolor. Só que ele foi salvo pelo gol, porque o jogador do Juventude no lance anterior dominou com o braço. Sim, dominou com o braço. Só que, como ninguém tinha visto, deu sequência na jogada
e o jogador do Juventude simplesmente deu um chute simples, né? Simples, que não desviou em ninguém. E o Rafael praticamente tomou um frangaço inacreditável. Mas assim, pro alívio dele, o gol foi anulado e o jogo só ficou dessa maneira mesmo. 0-0, São Paulo contra Juventude. Eu vou comentar então primeiro sobre o Grêmio. Sim, meus amigos, o Grêmio, que está mal das pernas, derrotou o Vitória, que também tá mal das pernas no campeonato. Bem, Jefferson Soteldo, é isso mesmo, o Soteldo fez o primeiro gol do Grêmio. E depois o Reinaldo, fazendo sua maior característica, ele sabe fazer muito bem, bateu o pênalti para dar o resultado final pro Grêmio. Inclusive o gol aconteceu aos 96 minutos. Então, praticamente o Vitória tava tentando atacar, só que sem nenhum efeito. E aí o Grêmio deu praticamente o ponto final para cima do Vitória. E foi um resultado muito importante pro nosso Grêmio, que ainda está na zona de rebaixamento, mas pelo menos deu para aliviar um pouco a tensão, porque tá complicado, sim, tá muito complicado o nosso Grêmio. Atlético Mineiro contra Vasco. O Atlético Mineiro, que tá fazendo o campeonato meio que mais ou menos, tá no meio da tabela. Teve várias rodadas que, nossa senhora, tava levando um sacode dos times, né? Inclusive em várias sequências de derrota, mas parece que começou a achar o caminho da vitória, tá? E de bons resultados. E simplesmente o Atlético Mineiro ganhou de 2-0 do Vasco da Gama, que também tá brigando para não cair, mas também não tá tão ruim assim, tá, meus amigos? Inclusive, se não tiver enganado, o Atlético Mineiro é o 10º colocado e o Vasco 11º. Então, não teve muita mudança assim na questão da classificação. Inclusive, marcou a estreia, ou reestreia, como a gente pode dizer, do nosso Felipe Coutinho pelo Vasco. Mas, né, não adiantou muita coisa, não. Não adiantou nada. E bem, no Atlético Mineiro, nosso grande jogador deste campeonato brasileiro mesmo, e do Atlético Mineiro nesses últimos anos, o Hulk fez os 2 gols da partida. Uns aos 27 e outro aos 39. Então, o Atlético Mineiro pelo menos tem um bom jogador que praticamente quase todo jogo tá marcando gol, né? Tá tentando fazer sua parte, né? Mas, assim, vamos ver como vai ser ao longo do campeonato. O Atlético Mineiro que está ok, só ok. Vamos lá, continuando. Temos Bahia contra Corinthians e olha só que diria, sim, o Bahia, o nosso 5º colocado, que está fazendo uma campanha maravilhosa no comando do nosso Rogério Ceni, perdeu pro Corinthians. E sabe o que aconteceu? O Corinthians com essa vitória de 1-0 com o gol do Romero. É isso mesmo, o Romero, que pode ser caneludo, mas tem vezes quando ele decide pro Corinthians, tá? E bem, o Corinthians ganhando do Bahia, sabe o que aconteceu? O Corinthians conseguiu sair da zona do rebaixamento. É isso mesmo, conseguiu sair da zona do rebaixamento e agora tá um pouco mais aliviado. E sabe o que é interessante? O nosso novo treinador do Corinthians, sim, que era ex-treinador agora do Vasco da Gama, né, o Ramon Dias, simplesmente já são 2 partidas dele, no comando dele, do Corinthians, 2 vitórias. Então o Corinthians já tá começando a sentir um pouco do gosto de deixar os traumas do prejuízo, que na verdade o prejuízo ainda continua porque, né, tá devendo muito dinheiro, né, pro pessoal e ainda pro staff e pros jogadores e um monte de coisa, mas deu uma aliviada pro lado do Corinthians e já saiu da zona do rebaixamento. Mas vamos ver o que vai acontecer nas próximas rodadas, né? Não sabemos. Mas tá aí, parabéns pro Corinthians que saiu finalmente da zona. E aí tivemos Bragantino contra Atlético Paranaense. E o Bragantino, que sempre faz umas boas campanhas no Brasileirão, só que sempre é pouco bem cotado para ser favorito para ganhar os títulos, ganhou do Atlético Paranaense por apenas 1-0. Gol do Raul aos 8 minutos. E foi mais ou menos apenas isso. Sabendo que o Atlético Paranaense jogou muito mais bola, teve mais perigo, mais posse de bola, mas infelizmente o Atlético Paranaense perdeu pro Bragantino lá em Bragança Paulista. É isso mesmo. Vamos lá, continuando. Tivemos Fortaleza contra Atlético Goianiense. Fortaleza que também está fazendo um campeonato fantástico e foi enfrentar praticamente um dos times que está brigando para não cair, né? Que é o Atlético Goianiense. E foi 3-1. Baita vitória do nosso Fortaleza, que tivemos gol do Pochettino, do Alisson Vinícius, que fez gol contra o Fortaleza, e o Renato Kaiser.
E o Rony diminuiu pro placar pro Atlético Goianiense. Praticamente apenas isso. Fortaleza que tá indo bem no campeonato. Não tão bem como o Bahia, que inclusive o Bahia é o sexto colocado no campeonato. Mas o Fortaleza está mais ou menos... Só deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui. O Fortaleza... Não, na verdade o Fortaleza tá indo muito bem, tá? Tá em quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Tá brigando pra... Tá atrás do Livres também, tá? Assim, tá atrás por 7 pontos. Mas assim, se a gente for olhar a diferença de pontos pro Flamengo e pro Palmeiras, ele não tá tão longe assim não, hein? O Flamengo é apenas 2 pontos de diferença e pro Palmeiras 4 pontos de diferença. Então, Fortaleza tá jogando muita bola. Inclusive, quinto e sexto colocado também jogando bem. Ou quem sabe não, né? O São Paulo que tá em quinto e aí o Bahia, como eu falei, estão aqui. Todo mundo praticamente um pouquinho junto um do outro, né? E pra fechar o nosso último jogo deste campeonato, que olha só quem diria, como já falei, outro time que está mal das pernas, que inclusive é o lanterna do Campeonato Brasileiro, o nosso Fluminense, na reestreia do Thiago Silva, venceu o Cuiabá. Inclusive o Cuiabá com essa derrota se aproximou um pouco, né, da zona do rebaixamento, mas ainda continuou fora. Mas tá aí, o Fluminense ganhou por 1-0, gol do Cauã Elias. E foi mais ou menos isso. Praticamente é uma coisa boa assim pro Fluminense, que finalmente reencontrou uma vitória no campeonato, porque tava difícil, né, pro nosso Fluminense, né? Inacreditável. Lanterna do Campeonato Brasileiro. Dá pra acreditar, um time que foi campeão da Libertadores ano passado e essa temporada é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Cara, que situação tensa. Bem, assim, se a gente for pensar na Libertadores, tá ok, né? Consigo passar de fase. Mas, né, no Brasileirão o que mais importa, né? Porque é pontos corridos e é o que mais importa na temporada. Então, mal das pernas. Mas com essa vitória e agora com o Thiago Silva finalmente se reentregando, né? Voltando a jogar no futebol brasileiro, acho que pode ser um passo muito bem dado com a perna direita pro nosso Fluminense para esse entorno desse campeonato inteiro. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer. Mas é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Muito longo. Eu sei que em alguns casos eu não prolonguei muito a análise, para se dizer, mas foi praticamente para dar um resumo de o que aconteceu de tudo desta rodada, né? Dessa 18ª rodada. Como já falei, os melhores momentos foram com certeza os lances polêmicos. Inclusive, se eu não estiver enganado, eu acho que teve um lance muito engraçado que foi entre o jogo do Juventude contra o São Paulo, que simplesmente o bandeirinha tava dentro de campo. Que coisa bizarra o lance, tá? Mas praticamente isso é para proporcionar nossas grandes arbitragens do futebol brasileiro que eles podem aprontar, né? Mas é isso, gente. Eu espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima. Falou!